eu era secretário do trabalho de assistência social. Então, quando surgiu lá a notícia de que ia haver um vestibular para a UVA e ia ser aberta uma turma de pedagogia, eu disse, é a minha oportunidade de fazer meu curso de nível superior. Né? E esses cursos, eles acontecem, ou aconteciam na época, né, geralmente numa escola. E foi assim que eu fiz o meu curso de pedagogia, numa escola. E, da forma como o curso foi trabalhado, né, ele é executado, eu pelo menos, e os meus colegas da época, nós não tivemos aquela experiência da ambiência acadêmica. Nós não conhecíamos o que era um grupo de pesquisa, se resumia apenas, o curso se resumia apenas à dimensão do ensino. A gente não conhecia a dimensão, ficou devendo para nós, né? A dimensão da pesquisa, a dimensão da extensão e toda essa ambiência acadêmica que uma graduação na universidade, nas dependências da universidade, nos proporciona. Então, chegado o ano 2000, eu concluo o meu curso, e aí, no final do ano 2000 para começo de 2001, eu conheço o professor Júlio César. Eu já havia concluído o curso de pedagogia e tinha em mente de dar continuidade à minha formação, no mestrado e no doutorado. Só que a minha experiência de graduação não me permitiu ainda reunir todos os elementos que me fortalecessem a ponto de dizer assim, não, eu estou pronto para enfrentar uma seleção de mestrado, né? E é aí onde ele entra na minha vida, né? Apesar de nós sermos contemporâneos da mesma idade, mas ele tem uma experiência no ensino superior anterior a mim. E foi exatamente graças à experiência dele, às orientações, eu tive o privilégio de ter um professor particular. Né? Então, ele sentou comigo, virou a noite comigo, nós elaboramos o meu projeto de mestrado juntos, né? E com toda a orientação que ele me deu, eu fui e consegui ser aprovado no mestrado em educação aqui da UFC. Mas não parou por aí, porque logo em seguida, terminado o mestrado, nós fizemos juntos um concurso na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E aí era efetivamente a minha primeira experiência como professor do ensino superior. E como ele tinha uma experiência anterior a mim, foi nele que eu me inspirei. Foi nele que eu fui buscar a ajuda, a colaboração para enfrentar essa nova etapa da minha vida. E de aí para cá nós temos juntos discutido, pensado, trabalhado, feito várias parcerias, publicado juntos, enfim. Eu teria aqui muitos e muitos outros motivos para dizer que ele realmente, no ensino superior, foi um grande mentor para mim. Não desmerecendo nenhum dos meus professores, nem da graduação, nem do mestrado, nem do doutorado. Mas, nos quase 13 anos de convivência que a gente tem juntos, foi ele que, no nosso convívio diário, né, mesmo sem ser meu professor, acabou sendo meu mentor, né? Então, por isso, a ele a minha homenagem, certo? Então, o professor Júlio vai falar um pouquinho dele para vocês, vai se apresentar, mas eu quero desde já dizer que me sinto feliz, Júlio, em poder publicamente fazer essa homenagem a você. Muito obrigado por tudo que você me ensinou, tá ok? O que é um mentor? Latim, mentores, ou no grego, mentor, é alguém que inspira. E mentor era uma entidade, um amigo muito querido de Ulisses. Então, na grande Odisseia de Ulisses, nenhuma decisão era tomada, nenhuma ação era levada a cabo, sem que mentor falasse alguma coisa para Ulisses. E eu acho que o mentor ou mentor é alguém que sabe dar voz ao outro e se esconde. Então, quem ficou conhecido é Ulisses, né? O mentor não, porque ele que sabe pôr
voz ou dar luz ao seu pupilo. E eu não me vejo assim. Eu acho que o Jack tem luz própria, é um excelente profissional, é um grande pesquisador, é autor de um material muito rico em revistas importantes da área dele, Qualizar 1, publica fora e dentro do Brasil, fez uma graduação nas condições em que nós sabemos quais são as condições dessas graduações que se interiorizaram na UVA, não desmerecendo de modo algum a UVA, mas nós sabemos que nas dependências da UVA em Sobral, a realidade é outra. Eles têm experiência com bolsa, PIBIC, de inscrição, de iniciação à docência, mas quando eles ocupam uma escolinha do interior, que o telhado está quase caindo, sem ter a menor estrutura, é uma outra coisa. E foi ali que o Diego teve uma experiência com a universidade, fora dela, mas que soube transpor tudo isso e fazer mestrado, doutorado, e hoje ser alguém que orienta no mestrado e que é um professor da nossa universidade, com todas as condições que um bom professor deve ter. Então, verdadeiramente, eu não me acho merecedor dessa homenagem, muito embora eu tenha ficado muito emocionado por ser alguém lembrado por ele com essa característica, de alguém que inspira, de um mentor. Então, ele e a professora Jaqueline pediram que eu falasse da minha trajetória. Por que eu sou professor? Talvez eu devesse dizer que eu sou professor porque sem isso eu não teria digital, não teria identidade, eu não sei ser outra coisa. Eu acho que nessa e nas outras vidas eu sempre estive professor. Talvez porque é uma maneira de eu tentar me enfrentar e me conhecer melhor. Mas, quando eu era criança, no interior do Ceará, uma cidade chamada Morada Nova, eu trabalhei fazendo tijolo e telha numa olaria. E eu me lembro que às vezes eu levava assim, muito cascudo e beliscão dos adultos, porque eu ficava lendo gibi. Eu ficava lendo história em quadrinho e eu tinha que fazer telha e tijolo, né? E eu me lembro que eu levava muito peso. E um dia o rapaz falou assim: se outro dia você chegar aqui com revista, eu vou colocar lá no forno para queimar essas revistas. E eu estava muito assustado porque eu tinha colocado a revista dentro do calção para ele não ver e apareceu uma folha. Então ele puxou com tudo e queimou a revista como ele tinha prometido. Eu me desesperei, porque embora eu lesse muitas delas, nenhuma eram minhas, todas eram emprestadas. E eu me lembro quando ele disse assim: isso aqui não é lugar para você, você precisa ir para a escola. E aquilo ficou muito forte, mas eu já estudava, eu também fazia escola, eu estudava de noite e durante o dia eu trabalhava nessa olaria. Mas aquilo ficou muito forte e eu fiquei envergonhado de ter passado por aquela cena, que para mim foi um pouco humilhante, e eu tinha prometido para mim que eu não voltaria mais lá. Mas eu tive que voltar muitas vezes, porque naquela época a situação era muito complicada. Para vocês terem uma ideia, a minha família, a gente morava debaixo de uma árvore, a gente não tinha casa. Mas tudo, como diz a professora Naila, a mão, tem uma mão invisível, ou muitas mãos, tudo me conduzia para a escola. Tudo que aconteceu comigo me conduziu para a escola. E eu lembro que uma vez, há bem pouco tempo atrás, no interior, você só precisava ser amigo de alguém para você ser professor de uma escola, né? E o dono da olaria era amigo do prefeito. E ele disse: olha, tem um menino que seria um excelente professor. Aí ele me apresentou lá, então eu fui ser professor de crianças.
Então, minha primeira experiência de docência foi numa escola pertinho da olaria. E eu era uma criança também, ensinando crianças, né? Eu comecei com 12 anos e quando eu entrei ali, eu me senti em casa. Eu achei que ali era o meu lugar mesmo, então tive que continuar. E a partir da experiência de ensinar crianças a ler, quando eu vi a criança lendo, porque eu tinha ensinado, eu me lembro que eu fiquei muito emocionado. E chorei muito por eu ter ensinado a pessoa a ler. E a mulher que me adotou, ela não sabia ler. Quando eu percebi que ela não sabia ler nem escrever, eu senti uma vontade imensa de ensinar também a minha mãe a ler e escrever. E assim eu fiz. Ensinei ela a ler e escrever. Quando eu cresci um pouco mais, que eu fui morar em outro lugar, fui embora, eu pude me corresponder com ela via carta. E era muito legal ler as cartas da minha mãe, porque ela estava escrevendo carta, porque eu ensinei ela a ler e escrever. E dali eu não tive mais a menor dúvida. Eu tinha que abraçar essa profissão mesmo. Tinha que seguir a carreira docente. E aí, o destino me levou para o norte do Brasil, fui para o Amazonas, e lá, no Amazonas tinha uma carência imensa naquela época de professores, e eu só tinha o ensino médio. Naquela época a gente chamava o magistério, escola normal, né? Então eu fiz a escola normal no interior do Ceará e me levaram para, minha irmã foi antes de mim, para o Amazonas, e lá o segundo grau ia fechar porque não tinha professor de literatura, de língua portuguesa e de educação artística. Lá fui eu dar aula no ensino médio. E fiquei muito encantado porque na época era um contrato provisório do estado do Amazonas, mas a prefeitura da cidadezinha chamada Ipixuna, que fica no sudoeste da Amazônia, já fronteira com o Peru, esquecida de todo mundo, o prefeito de lá dava 4 salários mínimos a quem quisesse morar na cidade para não fechar o ensino médio. E a minha irmã vem, então toda a vizinhança se juntou, todo mundo se juntou para comprar uma passagem de avião para mim. E eu fui para ser professor do ensino médio. Então eu saí como alguém muito importante da minha cidade. Eu estava indo ser professor do ensino médio, ia dar aula de língua portuguesa, né? De educação artística e de literatura para o ensino médio. E assim eu fui. A primeira vez que eu recebi aquele salário enorme, 4 salários mínimos, mais o salário do Estado, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem saber o que fazer com tanto dinheiro. Para mim, na época, era muito dinheiro. E aí eu me lembro que resolvi guardar esse dinheiro e depois mudei de estado. Saí do Amazonas, fui para o Acre e comprei a minha primeira casa lá. Eu tinha prometido dar uma casa bacana para minha mãe e assim fiz. E ela depois foi para morar conosco. A partir daí, tudo foi acontecendo assim, muito rápido. Tudo foi rápido, muito, muito rápido. A universidade chegou para mim. E aí, dentro da universidade, eu descobri as bolsas. Então, eu queria ser bolsista de tudo que pudesse ser. Então, eu fui bolsista PIBIC, de literatura, de teoria literária e de literatura comparada. Depois, eu fui monitor de iniciação à docência de linguística, onde eu me apaixonei, descobri, fiz extensão, todas as bolsas possíveis eu fiz. E aí, eu me lembro que quando eu terminei a graduação em letras, eu ficava querendo mais coisa, e aí eu já era efetivo do estado do Acre e queria fazer uma especialização. Não tinha mais, no estado não tinha, só era até a graduação. A Universidade Federal do Acre, a UFAC, naquela época, não tinha ainda especialização, quanto menos mestrado ou doutorado, né? Hoje já tem. E o governo do estado pagou para eu fazer uma especialização em educação. Uma faculdade pequenininha de Rondônia chamada Cacoal. E eu fui. Foi maravilhoso aquela experiência, porque
eu tinha certeza que era aquilo que eu tinha que fazer. Quando eu terminei de escrever a monografia, a professora Conceição Teixeira, que foi a minha orientadora, ela era da Federal de Uberlândia, ela disse: menino, vai ser professor na universidade, você escreve muito bem, você tem que fazer mestrado. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, você tem que fazer mestrado. Aí eu decidi que eu ia fazer mestrado. E aí eu pensei assim, meu coração ardia para voltar para o Ceará. Bem que eu poderia voltar para o Ceará. Todo mundo dizia: mas você vai fazer o que no Ceará? E eu já tinha me tornado professor num projeto de PUC que nunca se realizou. A PUC do Acre nunca aconteceu. Ficou eternamente sendo o Seminário Maior São João Maria Vianney, da Diocese de Cruzeiro do Sul, onde eu pude, pela primeira vez, ser professor do nível superior, né? Fiquei dando aula no curso de Filosofia e Teologia, depois entrou Pedagogia, no seminário. E aí a igreja disse que se eu quisesse ir para São Paulo, eles pagavam para eu fazer o mestrado na PUC de São Paulo, ou na PUC do Rio, porque o meu bispo tinha contatos e poderia conseguir. Mas eu queria muito vir para Fortaleza, para voltar. E aí eu vim para a Universidade Federal do Ceará fazer mestrado. Depois conheci o DIEB, fiz concurso para a Universidade do Rio Grande do Norte. Aqui na UFC, como mestrando, eu pude trabalhar naquela época do projeto Magister, não sei se vocês lembram. Eu fui professor do Magister, vinha dar aula aqui no campus do PC, e eu me lembro todas as vezes, naquela época do apagão, teve uma noite que uns caras me pegaram e me deram uma grande surra antes de chegar no açude, e eu fiquei lá, mergulhado em sangue, não passava ninguém, porque o reitor mandava apagar as luzes, porque era o período do apagão, vocês lembram que tinha que economizar. E aí os caras me pegaram e eu fiquei muito machucado, e eu me lembro que nesse dia eu tinha falado com a Rose, que hoje é minha colega no meu departamento. Eu disse assim: Rose, eu quero muito ser efetivo dessa universidade. Eu vou ainda ser efetivo daqui da UFC. No dia da surra, eu me lembro que quando eu fui a pé, rastejando, gritando, até que os guardas me socorreram e os caras que me açoitaram fugiram, era tudo escuro. Então eu saí andando até a porta do campus, muito machucado, e eu me lembro quando eu disse assim: o cão é que quer ser professor dessa universidade, eu nunca mais volto aqui. Fiquei assim muito magoado porque não teve um segurança que fosse me ajudar, e eu fiquei todo ferido. E depois alguém me levou, um anjo aí qualquer me levou e disse: olha, eu não tenho dinheiro, você me dá carona até minha casa, lá eu tenho dinheiro e ele paga. E assim eu fiz. Mas depois, quando eu terminei o mestrado, o programa de pós-graduação em Linguística da UFC ia abrir a primeira turma de doutorado. Aí eu resolvi fazer a seleção, passei, e aí entrei na Universidade do Rio Grande do Norte. Quando eu terminei a seleção de doutorado, quando eu terminei o meu doutorado em 2006, 8 de maio de 2006, quando foi, com 2 dias depois, a professora Bernadette Piazzi, que foi a minha orientadora e que já faleceu, ela ligou para mim e disse assim: como você foi o primeiro doutor do nosso programa, formado pelo programa, você tem direito a um presente, a um brinde. Mas me diga o que é que você quer ganhar. Aí eu falei assim: eu queria uma vaga que tivesse um concurso para eu voltar para Fortaleza. Ela: pois é que eu estou te ligando para te dizer que abriu o concurso do meu departamento que você tem que fazer. Aí eu fiquei assim meio nervoso, eu tinha acabado de defender a tese, todo mundo sabe como é enfrentar um doutorado, a gente sai acabado, cansado. Mas aí eu falei com ela: não, mas eu vou esperar, agora não, estou muito cansado, estou muito trabalho para fazer aqui na minha universidade. Ela: não, você vai fazer o concurso e já separou uma caixa de livros e vai estudar. E aí
no dia 12, eu defendi no dia 8, mas no dia 12 eu já estava inscrito no concurso. E aí no outro mês eu já era, então, docente da Universidade Federal do Ceará. Mas não acreditava por ter passado. Eu achava isso tão distante de mim. Eu me lembro que chegou o telegrama dizendo que eu estava sendo convocado para eu me apresentar. Tive que pedir demissão da Universidade do Rio Grande do Norte para assumir aqui. E quando eu fiz todos os exames que eu fui apresentar, eu tinha certeza que o reitor ia dizer assim: Júlio César Rosa de Araújo. Aí eu ia dizer: sou eu, olha, a gente quer pedir desculpas, houve um equívoco, você está tudo errado, a gente pede desculpas. Sempre eu achava que eu não era para estar aqui, embora eu quisesse muito. Desejei tanto isso, eu quis tanto estar na Universidade Federal do Ceará como professor. Tenho muito orgulho de pertencer à Universidade Federal do Ceará. Acho que essa casa acolhe bem os docentes, ela cria um espaço como esse.